Outra pergunta. Eu falei sobre 3 eventos onde o juízo do trono branco é instaurado. Onde o profeta fala sobre um tribunal depois da tribulação. Muito bem. Está na mensagem. Está aí, ó, as 10 virgens e os 144 mil judeus. Está na mensagem a partir do parágrafo 190. Agora, o juízo foi instaurado e os livros foram abertos. Isto é, quando a noiva retorna e instaura o juízo. A igreja eleita que foi tomada, que retorna depois daqueles 3 anos e meio. E aí o profeta diz lá, no Apocalipse, diz que o restante dos mortos não viveram pelos 1000 anos. Jesus retorna com a noiva, depois de 3 anos e meio. Agora, lembre-se, como eu disse, tudo é em 3, a sua vida é em 3. A primeira, ele veio para redimir sua noiva. A segunda, vem para levá-la embora, como num caso de amor. Vem e rouba ela de noite, tudo secreto, né? Como eu disse para vocês. A segunda vinda é tudo secreto e a terceira é tudo público. Leva-la embora do mundo, ela se encontra com ele nos ares, a vinda secreta do Senhor. A segunda vez, ele vem para receber sua noiva. Primeira para redimir, segunda para receber, terceira com ela, rei e rainha. E aqui ele volta para o juízo sobre as nações, depois dos 3 anos e meio. Paulo disse, ousa alguém de vós levar a corte uns aos outros, não dão conta que destas coisas pequenas não sabeis que os santos julgarão o mundo? Aqui está o juízo que foi entregue a Cristo e ao seu lado, santos. Eles são advogados no estande, e lá ele se assenta no trono, e aqui está a noiva, a advogada. E surgem estes, os livros foram abertos, e outro livro, qual é o livro da vida? Falaremos daqui a pouco sobre esses livros aí. Os livros foram abertos e outro livro, qual é o livro da vida? 2 classes de pessoas aparecem, que ela julga. 2 tipos, depois dos 3 anos e meio. Agora, o primeiro livro era o livro do pecador, esses foram lançados fora. Ele está condenado para começar. Essa é a minha anotação que eu coloquei, almas em prisão. Tudo bem, agora ele é lançado fora. E as ovelhas tiveram que encarar o juízo, elas tiveram de ser julgadas. E os santos tiveram de julgar eles. Deus não é injusto. Se os pagãos lá na terra e nós construindo santuários de 8 ou 10 milhões de dólares aqui na América, ao invés de levar a eles a mensagem, a eles lá, Deus vai nos responsabilizar, mas vai poupar eles. Claro, Deus não é injusto. Se você nunca viu isso diante de ti, pode ser que você seja responsabilizado. Mas você será responsável agora. Estão vendo? Todos são responsáveis, ouvindo ou não. Agora os pagãos suscitarão, aqueles que estão lá adorando um santuário, eles não sabem de nada melhor, não sabem nada a respeito disso. Deus não é injusto, ele não lhes condenaria a menos que lhes tivesse dado uma chance. E lhes será dado um lugar, depois dos 3 anos e meio. Então a igreja de cada era, até que chegar nesta era da igreja, desde Éfeso até aqui, a verdadeira mensagem de Cristo, como ela foi lá no princípio, o batismo do Espírito Santo e o poder e a ressurreição, falar em línguas, interpretação em línguas, dons de cura, batismo no nome do Senhor Jesus, todas essas coisas que ele ensinou. Cada um que se encontra naquela noiva se parará como um advogado. Aparece um caso e você diz, você teve numa reunião em tal lugar, você disse para ele? Aí o advogado diz, sim, eu falei para ele. E lá está no livro, você não pode negar, porque até mesmo seus pensamentos estão ali, naquilo. Você não pode negar. Sim, eu lhe disse que ele deveria ser batizado em Jeffersonville, lá no tabernáculo. Sim, senhor, está aqui no livro. Você disse a eles o que deveriam fazer. Eles até mesmo procuraram na escritura e descobriram que estava certo, mas não o fizeram. Aí você diz, a advogada diz, apartai-vos de mim, ou Deus diz, né? Apartai-vos de mim, vós que operais a iniquidade, nem mesmo vos conheço. E lá que eles separam os bodes das ovelhas. Veja, lançam alguns para a direita e outros para a esquerda. Aí aparecem novamente suas 3 classes novamente. Mas esta classe, né, nunca estará com aquela, porque aquela é a noiva. E notem, a noiva fica com ele no templo. Os outros trabalham e trazem sua glória ao reino, mas a noiva fica com o noivo continuamente. Aos outros nunca será dividida a posição, como esses aqui. O profeta estava mostrando na mão dele. Eles servirão eles, não serão lançados fora. Quem? Esses considerados ovelhas, né? Tem 2 grupos. Um vai ser morto, queimado, mas um outro vai ser poupado. E o que será feito deles? Eles servirão a noiva. Não serão lançados fora, porque ele separou-lhes as ovelhas dos bodes. Mas o bode não tinha entendimento daquilo, ele não se importava com aquilo, ele era um bode, satisfeito como bode, então ele simplesmente morreu como bode e aquele foi seu fim. Só isso. Vejam. Está aí nas 10 virgens 144 mil. Muito interessante, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, sobre essa cena, mas eu quero que você já vá gravando.
Quando a noiva regressa aqui depois dos 3 anos e meio, ela vai se deparar com duas classes de gente. Um que é considerado bode e outro que é considerado como ovelhas. E o profeta distinguiu a diferença e disse, por quê? Porque esses não tiveram uma chance. E esses? Esses são os que destroem a terra, esses são os arrogantes, estes são os ímpios, etc, etc. É um grupo gigante de pessoas que são rebeldes, desobedientes, que ouviram a verdade do lado de cá e recusaram em obedecê-la. Mas tem uma classe lá que não ouviu. Não teve a chance de ouvir, porque o profeta disse que nós não teremos a capacidade de esta mensagem aqui, hoje, nesta era, o profeta disse, nesta era, não será capaz de atingir a todos, não é? Não será capaz de atingir a todos. E você diz, mas a Bíblia diz que será pregado a todo mundo. Todo mundo em relação a povos, mas não todos os indivíduos destes povos, não é? Linguagem bíblica, linguagem de Deus, que o profeta não poderia contradizer a Bíblia. Não é? Muito bem, então ali ele fala de realmente um tribunal sendo estabelecido logo depois dos 3 anos e meio. Outra pergunta.